voz emociona os brasileiros há meio século. Brasil campeão do mundo! Nas conquistas do nosso esporte. O peruano cai! E também nas derrotas difíceis de esquecer. Acabou o jogo! Classificou a Itália! Está desclassificado o Brasil! Luciano do Valle estava lá, um mestre que sabe imortalizar grandes histórias. Um precursor do esporte midiático, daquele que transcende os limites do estádio, dos ginásios, do autódromo e transforma a competição em show. Muito bem, meus amigos do Show do Esporte da Rede Bandeirantes Televisão. Ou vai dizer que sem o Luciano você iria parar em frente à TV para assistir sinuca. Em tempos sem internet e cabo, quem trouxe as memoráveis lutas de Evander Holyfield, Mike Tyson, Júlio César Chaves e Maguila... Esplêndido esquerda! Espetacular esquerda em cima! E o vôlei? Geração de prata? Só no nome. Aquele esquadrão de ouro lotou o Maracanã na vitória memorável contra a União Soviética. Quase 100 mil pessoas. Recorde de público para um esporte olímpico. Sacando o William. Olha o passe para Zaytner. Tá longe. O Brasil ganha no Maracanã! O Brasil pisou fundo na Indy. Começa realmente Bandeira Verde. E a voz da vitória fez nosso coração bater ainda mais forte. O Brasil ganhou! Quem mais conseguiria juntar Rivelino e Pelé na saudosa seleção de Masters? No basquete... Brasil! Mais dois! Ele não foi só responsável pelo surgimento do basquete, mas do vôlei, de muitas... do boxe, do futebol feminino, enfim. Era uma época que só se via futebol, né? No atletismo, nas Olimpíadas e nas Copas. São tantos momentos. São 50 anos de carreira. E isso é para poucos. Boa noite. Para entrevistar o Luciano do Valle, estão comigo aqui na bancada hoje o jornalista Fernando Mitre e Mauro Betting. Luciano, boa noite. Boa noite. Olha, você não é só um construtor de emoções, você construiu alguns esportes. E eu queria saber, porque você tem uma legião de alunos de jornalismo, de admiradores no rádio, que tentam reproduzir esse seu estilo. Qual é o segredo? Bom, Fábio, boa noite, Mitre, Mauro, amigo da Bandeirantes. Veja bem, muitas vezes primeiro a gente não construiu, vamos deixar bem claro isso daqui. Eu fui o porta-voz, a voz colocada e acreditar no esporte. É o caso do vôlei. O vôlei tinha uma estrutura maravilhosa desde a época em que foi vice-campeão juvenil, mundial. Então estava na cara que aquele time que era vice-campeão mundial juvenil um dia ia chegar a ser adulto. Então a gente acreditou, ninguém acreditava, dizia que o esporte não era para televisão e daí para fora. Eu apenas narrei e tinha uma equipe junto, né, que era o Kiko, o Zé Coco da promoção, e a gente trabalhava na organização, que faltava essa organização. O esporte, ele prima pela falta de verba, pela falta de organização, até hoje, alguns esportes. Mas a gente... Eu não sei, eu tinha, vamos dizer assim, um feeling de acreditar naquilo que os outros não acreditavam. Mas a gente não construiu, a gente apenas foi o porta-voz. Deixar isso bem claro, que sem pretensão nenhuma. Luciano, na verdade, você construiu perspectivas novas de comunicação do esporte. Sim. Né? Foi isso que você fez. Sim. E isso é genial. Não. Você viu o potencial, né, de mídia que havia em alguns esportes e colocou isso à disposição do público, claro, com a sua narração. Claro, Quer dizer, isso foi o que você fez. Isso. Agora, você previu os resultados, por exemplo, o vôlei. Imaginar o vôlei na televisão antes de você começar a fazer era uma coisa meio... Acho que ninguém pensava nisso. Era absurdo. Como é que você investiu e acreditou nisso? Essa que é a questão. Pois é, eu acreditei porque, primeiro, o voleibol, você tem 3 toques na bola. Então, eu vi a emoção nesse jogo.
Quando você saca, você tem a recepção, o levantamento e a cortada. Então é rápido, você tem uma emoção a cada 40 segundos, 30 segundos. Se der um rally, vamos dizer 1 minuto, dificilmente num rally é aquele negócio da bola ir para o lado, o outro time pegar e tudo mais. Eu achava que faltava, e ainda acho, que às vezes o futebol fica muito lento, naquela época só se fazia futebol. Então precisava de um esporte que tivesse maior velocidade, que desse oportunidade para maior emoção. O basquetebol é um deles, mas o basquetebol ainda você tinha posse de bola naquela época de 30 segundos. Né? 24 agora. Mas o voleibol não, o voleibol é rapidíssimo. E quando você tem 2 grandes equipes, você tem emoção a toda hora. Então foi baseado nisso que a gente acreditou. E um grande time, lógico, você tem grandes jogadores, grandes ídolos, aí foram criando as jogadas, o Bernard com a Jornada das Estrelas, apareceu o William com a Viagem ao Fundo do Mar, isso tudo era combinado. A gente conversava, o que você acha? O Jornada é bom porque esse saque foi feito na praia. E era feito exatamente para sacar a bola contra o sol, para quem fosse receber contra o sol. E criar uma expectativa enorme, a bola subindo e descendo. Isso. Eu me lembro os coreanos atrás. No bola batendo no teto. O jogador que ia recepcionar ficava cego, né? Não conseguia enxergar a bola. Exatamente. Fora a pressão, né? Fora a pressão. Ficava o estádio inteiro zicando o cara. Agora, falando em estádio inteiro, até já trocando as bolas de ginásio para estádio, quando você chegou para alguém e falou, vamos fazer um jogo contra a União Soviética no Maracanã, um ano depois da explosão do vôlei de 82 para 83, um ano antes da medalha de prata em Los Angeles, alguém falou, não, Luciano, estamos bem, então, mas é coisa de maluco fazer um jogo no Maracanã? Não, chamaram, é verdade. O projeto do Maracanã... Parecia mesmo, né? Parecia. É uma coisa louca. Parecia. E quando a gente teve ideia, junto com os patrocinadores, porque aí vem aquela coincidência. Tá no lugar certo, na hora certa. Aqueles que apoiavam o voleibol também eram homens que representavam as empresas com grandes ideias. Então, a primeira providência foi reuni-los, conversar. O que vocês acham de fazer um jogo no Maracanã? Primeiro, a viabilidade da quadra que a gente teve. Segundo, era saber se eles bancavam aquilo tudo, porque custou caro. E ainda mais com a chuva que tivemos que desmontar e montar na outra quarta-feira. Porque a Sudeste não permitiu que ficasse pronto o gramado, porque tinha jogo no fim de semana. Mas eles todos falaram, bom, você acha que dá certo? Eu falei, bom, vamos quebrar um recorde, isso vai parar no Guinness. Já é um grande... A União Soviética, que na época era a União Soviética, resolveu que jogaria no Maracanã. Aliás, a União Soviética, na época, me lembra que a nossa diretora Paula Asa era campeã mundial. Sim, campeã mundial, campeã olímpica, não perdia para ninguém. Hipercampeã, campeã em tudo. Esse foi o grande desafio. Era um desafio do Maracanã, mas era um desafio também para ganhar dos soviéticos. Nós ganhamos um jogo antes de ir para o gramado, nós ganhamos no Maracanãzinho, na passagem para o Mundial da Argentina. O treinador era o Platonov, da União Soviética. Foi a primeira vez que o Brasil ganhou da União Soviética. Ganhou por 3-2 o Maracanãzinho. Eu me lembro que no dia seguinte nós estávamos no avião indo para Buenos Aires para disputar o Mundial e o Platonov virou para mim, e a tradução era do professor Paulo Russo, e falou, avisa o Luciano que não vai ganhar nunca mais. Vamos jogar no Maracanã, é o nosso... Não vai ganhar nunca mais. Tanto é que a final do Mundial foi Brasil e União Soviética, foi 3-0 para a União Soviética. Tomamos um passeio no Luna Park memorável. Aí veio o desafio do Maracanã, do grande Maracanã. Maracanãzão. Aí o que aconteceu? A chuva, 118 mil pagantes, né? É uma coisa que eu fico pensando no futebol, hoje nunca mais teremos 118 mil pessoas no Maracanã, até porque reformaram, puseram as cadeiras, tudo mais, e nós ganhamos o jogo por 3-1. E quando os jogadores soviéticos, Zaitsev, um dos maiores levantadores de toda a história do voleibol, Molíbuga, foram enxugar o chão para colocar um tapete, porque senão não dá para jogar. Tamanha emoção que eles sentiram ao verem todo aquele público. Eles falaram, não, vai ter que ter jogo, nós vamos jogar. Então foi um jogo atípico. Nunca mais isso se repetiu na história do voleibol no mundo. Né? Nunca mais já se repetiu com esse público. Já 120 mil pessoas? Não, já tivemos jogo no Morumbi, Brasil e Estados Unidos, tivemos jogo em Maceió, se não me falha a memória, no estádio. Mas esse número de pagantes, porque isso é pagantes, e tinha mais gente lá.
Não tenha dúvida nenhuma. Né? Seguramente uns 130 mil. Ali. Por baixo. Agora, o Brasil e o Uruguai, se não me engano, tinha 160 mil. Pois é. Né? 200 mil, ainda mais. É aquela coisa, né? Margem de erro, ainda mais. 3 andares de gente. Agora, você narrou onde? Fisicamente? Narrei no gramado. Porque não dava pra ver. Aliás, o mais impressionante é isso. Imagina você lá de cima, como é que você viu o jogo? Não dá, porque lá de cima, num jogo de futebol, você vê um jogador desse tamanho, imagina o voleibol, então. Mas tinha gente lá em cima. E que não viu, mas sentiu. Isso que é mais impressionante. Quem estava lá em cima? Não, o torcedor que estava lá, colocado no teto do Maracanã, vendo o jogo. Você narrou, então, ali no Eu narrei ao lado da quadra. Ao lado da quadra. Eu narrei, o Paulo Russo comentou. E eu me lembro que, como tinha chovido na outra quarta-feira anterior, né? Na anterior quarta-feira, nós tínhamos um companheiro nosso que armou todo aquele esquema chamado Marco Girello, Maraco. E o Maraco ficou do lado com um rodo e um pano. Eu falei assim para ele, é proibido dizer que está chovendo. Eu estava tão traumatizado. Enxuga, mano. Ele virou e falou assim, mas está caindo um pingo. Eu falei, só se for na sua cabeça. De tão traumatizado que a gente estava, a gente queria o jogo de qualquer jeito. Como é que a gente iria, né, parar no segundo jogo? Não tinha o fato condição. é que ali nós tivemos um evento que nunca mais se repetiu. Nunca mais Provavelmente se repetiu. não vai se repetir. Nunca mais. Mas, Luciano, uma vez você não se contentou em narrar, você entrou em campo, né? Como técnico. Entrei e desmaiei. Pois é. Então mas não é para menos. Não é para menos. Entrou e logo foi em saiu. 87, se não me engano, Foi. 86, 87. Você criou a Copa Pelé, botou o Pelé no time. Verdade. Ao lado de Rivelino, Clodoaldo e tal. E aquilo foi espetacular, porque Foi. o Brasil sentiu uma saudade enorme daquele pessoal. Não há E você nenhuma. Conseguiu, 17 anos depois da Copa de 70, você botou o Pelé em campo. Eu não sei como é que você conseguiu isso. E outra coisa, você foi o técnico da seleção. Você dava instruções ao Pelé? Não vamos exagerar. Nem ao Rivelino. Acontece que eu era assessorado, né, que é o contrário, né, eu assessorava o professor Júlio Mazei. O Júlio Mazei foi um homem responsável pela ida do Pelé para o Cosmos. E o Pelé ouvia muito o professor. E aí a gente fez o Masters, né, a nossa empresa, né, a Luque fez o Masters com o Rivelino. Porque o Rivelino, só fazendo parênteses, ele veio da Arábia, ele não podia jogar porque o passe dele estava preso. E o rei não ia dar lá, o príncipe não ia dar o passe dele. E o Rivelino veio para cá, mas não podia jogar em clube nenhum. Mas tinha condição para jogar. Então a gente formou o Masters em função do Roberto Rivelino. Entendeu? Aí fizemos um time. Aí o Riva começou, vamos trazer fulano, vamos trazer Beltrano. Mas o Riva dava um show a cada jogo. Era um show espetacular. Chegou num ponto que não tinha seleção que queria jogar mais com a gente, seleção mineira, seleção gaúcha, apanhava, não tinha jeito. Aí nós bolamos, vamos tentar trazer o Pelé, fazer a Copa Pelé, pegar os Masters de todos os campeões do mundo, Alemanha, Itália, Inglaterra, Argentina. Não precisava ter trazido o Uruguai, né? Mas... Pois é. Pois é, mas o duro foi que todo mundo levou muito a sério. A Alemanha do Franz Beckenbauer, enfim, começaram a formar uma seleção muito forte. A gente tinha notícia que viriam para cá os maiores craques, Paulo Rossi. Aí não teve dúvida, eu falei, ó, vamos contratar o Pelé, vamos tentar trazer o Pelé. Mas todo mundo sabe que o Pelé tinha acabado de recusar 1 milhão naquela época, era muito dinheiro, né? Hoje eles falam em milhão, assim, né? E para jogar na Arábia. Eu falei, mas eu vou falar com o rei. Fui lá, falei com ele, falei, rei, nós precisamos formar uma Copa para dar dignidade, para dar uma visão mundial, Copa Pelé. O que você acha? Ele ficou olhando assim. Eu falei, queremos mais. Queremos que você jogue uma partida, a partida inaugural no Pacaembu, Brasil e Itália. Aí ele parou, pensar e falou, e o que mais que você quer? Falou assim, eu sou o técnico. Eu falei, eu não quero mais nada. E nós não temos dinheiro para pagar você, porque você é impagável. Não dava para discutir nesses termos. Não dá. Aí ele falou, eu vou jogar e pode dar Copa Pelé. Aí reunimos a imprensa de graça. Aliás, para falar bem a verdade, ele falou, eu quero uma coisa só, agora que eu me lembrei. Eu quero 5 passagens aéreas para trazer amigos meus. Um que é um fotógrafo que estava em Paris, que era da Manchete. Enfim, 5 amigos, dá um avião que você quiser. Né? Aí acertamos com ele. Ele veio,
E ele era o Grand Marshal, no fim do ano, a parada em Los Angeles. E atrasou porque nevou, foi um fato, né? Nevou em Los Angeles, atrasou... Só o Pelé para fazer isso. Atrasou um dia. E a gente hospedado aqui no Maxud, hotelzaço na época, e tinha que treinar. E o Pelé tinha que ir. Todo mundo dizia, será que o Pelé está gordo? Como é que está o Pelé, que ele vai andar? Mas o Pelé estava treinando, sabe, escondido. O rei é fantástico, né? E ele se cuida muito. Aí ele chegou no sábado de manhã, o jogo era domingo à tarde no Pacaembu. Falei, bom, você vai dormir, né? Falei, vou treinar com vocês. Falei, não, dorme. Não, vou treinar com vocês. Sábado à tarde nós fomos no Centro Olímpico e aí aconteceu a famosa frase que depois a gente conversava no vestiário, conversava com os jogadores e tudo mais, o Pelé quieto. Daqui a pouco o Pelé fala assim, professor, eu olhei e falei, é o Mazei, né? Não, era comigo, né? Eu falei, como, Pelé? Ele falou, eu quero saber o seguinte, eu vou jogar entre os zagueiros como centroavante ou você quer que eu venha de trás com a bola dominada? Eu falei, você joga do jeito que você quiser, você treina do jeito que você quiser. Você nada, com a autoridade do técnico. Claro. Se fosse os técnicos de hoje, ia dar ordem no Pelé. E o Riverino falou assim pra ele, falou, velho, chamando ele de velho, falou, velho, você joga, mas olha, não procura fazer muita coisa que você não está na idade de correr muito, não. Quer dizer, era uma gozação incrível. Ele tinha, na época, 46 anos. 46 anos. Exatamente. E eu me lembro, Luciano, de que você preparou também, né, como comunicador que você é, a surpresa na coletiva, porque você organizou, o Luciano organizou uma entrevista coletiva e o Pelé estava sentado lá do lado. E durante a entrevista, o Luciano falou, Pelé, você não quer jogar? O Pelé pensou bem e falou, eu vou jogar. Aquilo foi sensacional. Essa foi uma jogadinha ensaiada. Jogadinha ensaiada, porque não ia correr o risco. Mas ninguém sabia. Vamos dizer, uma tabelinha. Esse era o segredo. Poucas pessoas sabiam. Claro. Mas foi sensacional, porque o Pelé com 46 anos... E jogou muito, foi 3-0. Jogou magrinho, fino. O nome do jogo foi o Dario, que entrou no final do jogo e fez o terceiro gol do Brasil. É verdade, mas o goleiro da Itália foi sair jogando, lembra? O Pelé deu um toquezinho por baixo da bola, tirou da mão do goleiro e quase fez de bicicleta, rapaz. Se ele faz aquilo, o Pacaembu fecha. Mas fechou de qualquer jeito. Agora, Luciano, é mais fácil controlar como treinador ex-craques de seleção, ou atuais craques, ou chefiar uma equipe de jornalistas que às vezes acha que é craque? As duas são pedreiras. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Olha, a humildade desses jogadores, ex-jogadores, é tamanha. Aquilo foi uma faculdade, uma universidade para mim. O que eu aprendi com eles é uma coisa impressionante. Primeiro aprendi com o professor Mazei. Vamos ser justos, né? Eu sentei a primeira vez no banco para olhar o jogo. Primeiro, eu falei, Mazei, daqui que os técnicos dão ordem, porque você não enxerga nada, pô. Sabe, tudo ao resto do campo, você não enxerga do outro lado, você não enxerga absolutamente nada. Ele falou, Eu falei, então vamos fazer o seguinte, primeiro tempo o senhor assiste lá em cima, e depois nós conversamos no intervalo, porque o senhor vai ver o jogo melhor do que eu. Ele falou, você tem toda a razão. E foi assim que a gente fez, todo o primeiro tempo, mas assistiu o jogo lá de cima da arquibancada. E aí, a primeira coisa que eu aprendi com o Mazei foi que eu nunca tinha sentado num banco, começou o jogo, comecei a olhar a bola, o Mazei falou, companheiro, você tem que olhar onde não está a bola. Você tem que olhar se a defesa está bem marcando, se o cara está sozinho no mano a mano. Eu falei, é mesmo, rapaz. E fui aprendendo. Quer dizer, antes da bola chegar, né? É claro, antes da bola chegar. Não adianta você acompanhar a bola, você tem que acompanhar o que não está acontecendo com a bola. Né? E aí, isso serviu até para a minha transmissão. Eu hoje, quando vou transmitir, já de há muito tempo, eu procuro localizar para o espectador que o fulano está para a direita, pode receber, o cara está aqui, entendeu? A triangulação pode acontecer, porque isso é um hábito que o técnico tem. Aprendi com o Mazei. Agora, Luciano, a narração no futebol, na televisão e no rádio, ela mudou muito, né? Muito. Eu, há alguns dias, estava reouvindo a narração do Brasil e Uruguai, do Cordeiro e
e do Jorge Cury, aquela derrota, né, fragorosa no Maracanã, fiquei impressionado com a falta de vibração daquele negócio. E aquilo transmitido de pai para filho, a gente pensa que era uma coisa espetacular. Não era, comparado com hoje, aquilo não era nada. Mas essa mudança, ela veio, e na televisão principalmente, com esse desafio, né? Porque tem a imagem e tem a narração. Claro. Como é que você vê essa conjunção? Eu sou muito honesto em dizer que eu aprendi muito com o Boni. O Boni, quando eu fui trabalhar na TV Globo, logo no início, garoto ainda, ele falou assim, ó, aqui, a imagem tem preferência, sempre. A imagem, ela está dentro da casa, quer dizer, a pessoa está vendo, você não vá contra a imagem, nunca. E isso é uma verdade, porque você, torcedor do seu clube, você está vendo o jogo, aí de repente é um lance dentro da grande área, você grita pênalti, você já está indo contra a maioria, que é contra o seu time, né? Já está indo contra. Segundo, hoje você tem recursos, você trabalha com 30 câmeras, 25 câmeras, você tem um replay. Então não custa nada você dar 2, 3 segundos, a não ser que seja uma coisa muito clara, muito óbvia, né? Mas tem que ir com calma, você não ir contra o espectador, porque ele vai mudar de canal, ele vai zapear. Agora, tem E o replay é um desafio enorme. É um desafio enorme, né? É um desafio enorme, é lógico. Como é que você faz? Olha, me impressionava muito, assim, quando eu trabalhava ainda no rádio no começo da carreira, e que tinha alguns locutores, assim, Edemar Anuzek, o próprio Zé Silvério, que tem uma agilidade mental espetacular. E eles conseguem verbalizar milhares de palavras por segundo, construindo uma imagem do jogo na cabeça do ouvinte, porque não tem a imagem da tela. Claro. No caso da televisão, antigamente era muito parecida a narração com a narração do rádio, até porque ela nasceu do rádio. Quem é que introduziu essas pausas? E por que elas aconteceram? O primado da imagem, isso era uma coisa inexorável? Ia acontecer mesmo? A imagem tem a precedência? Veja bem, eu tenho como base o Raul Tabajara. O Raul, para mim, para o meu gosto, foi o locutor de televisão que soube dosar a voz com a imagem, colocando a imagem em primeiro lugar, apesar de ser preto e branco, apesar de transmitir com 5 câmeras, e olhe lá. Entendeu? Eu estava conversando... Eram 5 câmeras, hoje são 25, 30, 32, né? Os ângulos, né? Enfim, mudaram, os nossos diretores de TV... toda hora estão procurando melhores ângulos, tem a grua, quer dizer, tem imagem, a câmera pequenininha dentro do gol, você vê tudo. E você vê o jogo pelo monitor ou vê o jogo no estádio? Eu olho no monitor, porque é o que você está vendo em casa. É um olho no monitor, um olho no campo. No campo, principalmente, quando você tem uma reposição de bola para ver a formação do time, né, para procurar explicar e melhorar para quem está em casa. Mas quem está em casa não adianta nada. A imagem está focalizando o Mitre, né, e eu falar do Mauro Betting. Não tem nada a ver uma coisa com outra. O cara que está em casa fica perdido. Eu procuro fazer isso. E respondendo à tua pergunta, eu tomei como base o Raul Tabajara, dando, vamos dizer assim, a respiração para não afogar quem está em casa e procurando levar a emoção do rádio, numa mescla, no grito de gol, numa jogada perto da grande área, grande defesa do goleiro, procurando trazer emoção para a televisão. Olha, deixa só, aproveitando esse assunto aí, tem um amigo seu que a gente entrevistou aqui, um amigo de longa data, e ele afirmou que teve uma partida que você narrou só um dos tempos, só a metade do jogo, uma narração pela metade. Vamos ver o que é isso. Nós temos uma coincidência na carreira. Em 1967, nós irradiamos um jogo juntos, um tempo você, um tempo eu, na Rádio Record. E você estava fazendo testes e eu era locutor da Rádio Inconfidência. Pelo nosso patrocínio e por causa desse jogo, nós tivemos essa coincidência de dividirmos uma transmissão. Me lembro que você é um pouco mais novo que eu, que você estava muito nervoso, mas ao final nós fomos bem nessa transmissão e você foi contratado. Você lembra disso? Olha, eu sou sincero, eu estou procurando puxar aqui e não estou lembrando não, mas o Silvério falou, está falado. Eu fiz algumas coisas em São Paulo. O Pedro Luiz me trouxe de Campinas para transmitir um jogo com o Alfredo Orlando na Rádio Tupi, metade foi o Alfredo, metade fui eu, e o Zé Silvério está falando evidentemente que
que aconteceu. Aliás, eu estou ouvindo o Zé Silvério e estou imaginando, comparar o Zé Silvério hoje com os grandes narradores dos anos 50 é uma covardia, né? É verdade, é uma coisa extraordinária. Zé é perfeito, Zé é impressionante. Um grande locutor. Narrava jogo de futebol de botão, é isso? Narrava. Também. E jogava futebol de botão. Jogava. Mas, Luciano, você falou do gol. Eu vou fazer aquela pergunta óbvia. Qual foi o gol? Porque quando você narra o gol, quando você extrai tudo aquilo de dentro de você, no momento do gol, você provoca uma emoção enorme. Eu queria saber qual o gol que mais provocou emoção em você. Olha aqui, tem um gol do Zico que ele marcou lá em Recife. Que ele entrou driblando. Que ele entrou driblando todo mundo, entendeu? E outro da Marta contra os Estados Unidos, que ela deu uma finta na jogadora que estava marcando, e estava em cima da marcação dela, que também foi um gol, e esse gol foi às 6h30 da manhã, quer dizer, tinha que ter muita emoção realmente, foi off-tube, que nós chamamos, eu estava narrando daqui, não estava lá. Mas foi um gol que saiu de dentro, porque o futebol feminino é uma coisa que me toca muito, e a Marta principalmente, e aquele gol também. E é lógico que não foi um gol, mas quando o nosso amigo Baggio jogou a bola para fora. Aquele pênalti foi espetacular. Não foi como gol, mas foi a conquista do título mundial. Aliás, como é possível, né? Um craque como o Baggio bater um pênalti naquele mal, né? É o maior batedor de pênaltis da história do futebol italiano até hoje. Tem 92% de aproveitamento e errou aquele pênalti. Como o Zico também, o Luciano estava lá, errou aquele pênalti em Guadalajara em 86. Agora, Luciano, qual foi o lance que você gostaria de ter narrado nesses 50 anos, ou até antes, da história do esporte, não só no futebol? E qual o lance que você narrou e não gostaria de ter narrado? E não gostaria? Você teve de narrar, e o lance que você... O do Paulo Rossi. É claro. O do Paulo Rossi. Não, o último. Aquele gol foi injusto. Aquele gol foi uma coisa, foi uma ducha, né? A gente sabia que o Brasil não ia se recuperar mais e quase se recuperou. O goleirão fez uma defesa no fim, uma cabeçada, o Zoff, quase que o Brasil empatou, e o empate era favorável a nós brasileiros. E aquele gol foi injusto, né? O Brasil merecia ganhar aquele. É verdade, ele jogou muito mais. Diferente desse jogo em que o Brasil empatou com a Itália agora, né, que o Brasil merecia perder o jogo, acabou virando o primeiro tempo, ganhando 2-0, né, quer dizer, o futebol tem coisas inacreditáveis. Mas no primeiro tempo o Brasil jogou bem. O Júlio César defendeu tudo. Agora, o Luciano, até em cima disso, só para insistir, o lance da história do esporte que você gostaria de ter estado presente e ter narrado? Jesse Owens em Berlim, em 36, alguma coisa nesse nível. Lógico. Assim. Se for nesse âmbito aí, tem muita coisa que eu gostaria de ter narrado. Esse do Jesse Owens é uma coisa que, já imaginou? Nossa. Como é que... E queria ver a cara do Hitler, né, na hora que... Você gostaria de ter narrado a bicicleta do Leônidas. Do Leônidas. Sim, se for, é verdade, tem tanta coisa no esporte, né? E gostaria, mas eu tive a felicidade nesses 50 anos de fazer muita coisa boa, não tenha dúvida nenhuma. Muita coisa boa. Você quer ver uma coisa? Estou lembrando aqui. Eu gostaria de ter narrado mais as lutas do Éder Joffre. Eu me lembro que naquela época eu fazia abertura, né? Em rádio tem esse negócio de abertura, né? Eu fazia a abertura da jornada para o Pedro Luiz e depois para o Mário Moraes transmitir. Aliás, o Mário foi um dos grandes locutores de boxe que nós tivemos. Porque o boxe é muito difícil de narrar. Você identificar os golpes, né? O que é gancho, o que é swing. É um negócio meio bravo. E o Maguila foi um personagem seu, né? O Maguila, a gente lutava junto. E como lutava? E apanhava depois. E apanhava junto também. Aquilo foi um mau investimento. Não, como investimento, o Maguila não foi efetivamente um grande boxeador, né, Luciano? Veja bem. Outro dia eu discuti isso. A ideia que se tem que o Maguila não foi um grande boxeador, mas eu vou dar algumas coisas para vocês. Como o peso pesado, qual foi o peso pesado brasileiro que foi primeiro do ranking mundial? Só ele. O Luiz Faustino Pires, que era um peso pesado considerado excelente, teve o braço quebrado no Madison Square Garden, entendeu? Quando ele foi se defender de um golpe. Quer dizer, pelo Foreman, lutando com o Foreman. Imagine, o braço quebrado num direto que ele recebeu do Foreman. Então, a barra é pesadíssima. O Maguila, é claro, nós tivemos o cuidado de fazer a escada do boxe, que é normal nos Estados Unidos, por que não é normal no Brasil? Mas vem cá, Luciano, falando assim, francamente, ele foi campeão do mundo em uma associação só, né? Sim, uma só. Mas passou ali
ele dando um gancho de esquerda naquele pugilista que veio no Ibirapuera, o quebra-osso, o James quebra-osso, ele quase derrubou o quebra-osso aqui, entendeu? Quer dizer, dentro das nossas possibilidades, a gente tem que analisar isso. A gente não tinha uma cultura de peso pesado. Ele chegou a empolgar o Brasil no certo momento. Empolgou o Brasil. E ele, quando pegou o Holyfield, ele ganhou aquele assalto. O primeiro, ele ganhou o assalto. Ele tinha, dos jurados, 2 pontos de vantagem. E ali é uma história que é duro provar, você não vai dizer, mas sabe, o técnico dele mandou encurtar a distância. A única coisa que ele não podia fazer era encurtar a distância para lutar com o Holyfield. Encurtou, foi nocauteado. Levou ponta de queixo ali. Foi, não teve jeito. Não teve jeito. E foi horrível ver a queda. Aquela perna dele, né? Aquilo eu estava transmitindo, eu quase chorei. Estava com o Milton Campos, comentarista, que conhece boxe profundamente. Ele não conseguia falar, porque ele tinha tudo para continuar a luta, mantendo a distância, entrando, jabeando, entendeu? Ia levar a luta. Você falou, não é possível provar. Não é possível provar o quê? Qual é a dúvida? O Dandy, que era o treinador dele, dizem as más línguas, que vendeu a luta. E que ele chegou para o Maguila e mandou encurtar a distância. O Ângelo Dandy, que foi treinador, Muhammad Ali, enfim, de todos os cobras. Nessa versão, o Maguila saberia desse acerto? Não. Não foi orientado a encurtar a distância. Não, ele foi um boi de ganha, ele entrou... Faça isso, ele falou, fez. E ele saiu, primeiro assalto, ele foi bem demais, ele falou, agora eu vou arrebento com o Holyfield, quer dizer, pretensão. Mas, Luciano, como narrador e acompanhando toda a história do futebol, vamos falar um pouquinho de futebol. Você viu o antes e o depois de várias Copas, né? Viu algumas surpresas, nós estamos falando de 82, a maior seleção, eu acho que foi a maior seleção brasileira. Eu também acho. Não sei se você concorda, melhor que a de 70. Então, quer dizer, embora houvesse o Pelé em 70, ali nós tínhamos que ter ganho aquela Copa, não ganhamos. Como é que estão as expectativas agora? Na sua visão, eu estava vendo o Neymar, né? O Neymar, aquele segundo gol do Brasil, o Neymar pegou, aquilo ali foi uma coisa espetacular. Maravilhosa, com é isso que nós queremos ver na verdade. Copa. Mas tem aquele Messi que está cada dia comandando mais e tal. Como é que você está vendo isso aí? Eu estou muito receoso. Eu acho que o Brasil tem muito pouco tempo para treinar como seleção. O calendário ele é muito injusto para que se faça isso. O Filipão é um bom treinador. Ele é um treinador que sabe lidar com os cobras, vamos dizer assim. Mas não tem tempo para treinar. Você viu o Brasil no primeiro tempo contra a Itália, havia compartimentos, né? Defesa, meio campo, ataque, mas havia entrosamento entre esses 3 compartimentos. Não se comunicam bem, né? Não se comunicam. Falta de treinamento, né? Falta de treinamento. O Fernando falou, ao terminar a partida, como é que eu vou jogar com o meio de campo se eu não joguei nunca com esses jogadores? E vai ter pouco tempo para treinar para a Copa. E vai ter pouco tempo para treinar para a Copa. Né? Já na Copa das Confederações, nosso grupo é difícil, o México é difícil, o Japão está surpreendendo, o jogo com a Itália, em Salvador, classificam-se 2, entendeu? Dá uma zebra aí, rapaz, já viu o que aconteceu. O Brasil ficar fora da Copa das Confederações na parte final. Porque antigamente a gente dizia assim, o Brasil vai pegar o México, vai ganhar. O Brasil vai pegar o Japão, vai ganhar. E o jogo com a Itália era duro. Hoje, não. Os três são dificílimos. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Você teme o Maracanaço parte 2 no ano que vem? Pode ter. Brasil contra a Argentina do Messi, em vez do Giga em 50, o Messi em 2014. Sabia se nós chegamos lá. Não é que eu sou pessimista. A realidade do futebol, ela hoje é nivelada, né? As grandes seleções estão no mesmo padrão, sendo que a Alemanha está um pouquinho à frente. Verdade. A Espanha está um pouquinho à frente. Mas as demais grandes seleções, a Itália, a Inglaterra, a Holanda, o Brasil... Colômbia também. A Colômbia está fazendo uma surpresa. O Uruguai, né? O Uruguai, quando chega na Copa do Mundo, é um perrengue. Seleção da Argentina não se fala. Quer dizer, a coisa é complicada, vai depender muito do sorteio, vai depender muito do estágio do Brasil. Outra coisa, o Brasil em 50 jogou aqui, mas não era essa loucura que é hoje. Jogar em casa traz uma grande responsabilidade. Passaram-se 15, 20 minutos, o time não está bem, começa, vai ela aqui, vai ela lá. Um time jovem... Quando você está fora, isso não acontece, entendeu? É um time jovem, você lembrou bem, Mauro.
Então, eu estou receoso, não é pessimista. Há uma diferença entre você ter receio, respeitar. Eu acho que o Brasil precisa ser mais humilde. Você vê na Taça Libertadores da América que a gente, quando sai, toma cacete lá fora, entendeu? Então, os tempos mudaram. O futebol evoluiu no mundo todo. Luciano, nós não podemos dizer, bater no peito e falar assim, nós somos favoritos. Não somos, não. E tem uma outra questão, eu queria saber a sua opinião também sobre essa confusão aí, essa quantidade de denúncias de corrupção que cerca a preparação da Copa e das Olimpíadas. Não me parece que é um bom background, quer dizer, porque são suspeitas generalizadas, e tem oposição frontal aí, uma bagunça dentro dessas entidades que congregam as equipes e organizam esses campeonatos. Isso não é um mau sinal? Quer dizer, o Brasil já não está começando muito mal esse cenário político da Copa? É, um mau sinal, e na realidade o sinal é pior ainda, porque a gente que vive em aeroporto sabe a situação que nós estamos, os hotéis que a gente frequenta hoje, nós não temos um número que foi aumentado paralelo ao grande evento que vai ser. Quer dizer, isso tudo traz preocupação. A gente quer acreditar que a gente vai realizar uma boa Copa do Mundo. Agora, dizer que nós vamos realizar a melhor Copa do Mundo, eu estou para ver. Sinceramente, estou para ver. Porque a gente está vendo que as coisas estão paradas, obras paralelas, obras que as de mobilidade urbana, por exemplo, praticamente foram abandonadas. Abandonadas. Até os estádios, está tudo atrasado. O Brasil está... As obras da Copa estão atrasadas no Brasil, ou a Copa do Mundo que está muito adiantada para o Brasil? Não. Não era ainda para o Brasil sediar uma Copa? Ou a gente que não está sabendo sediar uma Copa? Talvez. A gente acha que está brincando com esse negócio de Copa do Mundo, né? Mas temos obrigação até histórica de saber sediar. Até porque já fizemos lá. E a gente já sabia desde 2003 que ia fazer a Copa do Mundo. Oficialmente em 2007, mas desde 2003 já se imaginava que a Copa ia ser aqui. Pois é, eu acho que nós temos que levar muito mais a sério aquela história de colocar os grandes nomes à frente como embaixadores, o Ronaldo, o Bebeto, é tudo muito bonito, mas quem é que executa? Né? Com que planejamento nós estamos executando? O planejamento está seguido? Não está, entende? Essas coisas não batem, elas não batem. O secretário da FIFA vem, puxa a orelha uma vez, puxa a segunda, agora o Blatter falou, bom, agora acabou o prazo. Até o final do ano tem que estar tudo pronto, quer dizer, já passou para o final do ano. O Maracanã diz que vai ser palco do jogo contra a Inglaterra no dia 2, já que é um teste, mas as obras vão continuar. Já adiaram mais 2 vezes nos últimos 2 vezes. Quer dizer, então está na hora das pessoas responsáveis realmente chegar a um deadline, acabou. Agora não é mais falar, agora é fazer. A Copa do Mundo tem que ser feita. Senão Se é que ainda dá tempo. Está muito em cima da pinta. Dá tempo daquele planejamento inicial, né? Mas... E pode criar também tensões muito negativas nas vésperas, né? Não pode, não pode. Essa é que é a questão. E o gasto vai ser maior ainda. Para você que já cobriu Copas do Mundo inteiro, a gente corre risco de assim, protagonizar um vexame, pagar um mico mesmo? Não sei. Eu lembro na Copa da África do Sul, que ainda havia, assim, os estádios estavam frescos, o cimento estava fresco, gramado recém-plantado, e aquilo era visto como uma coisa negativa pelo mundo, né? A correria da última hora, quando tinha cimento, quando não era terra mesmo. Quer dizer, corremos isso de chegar no momento inicial nessa condição. Se continuar assim, vai. Eu acho que eles não vão, os responsáveis, porque, veja bem, o comitê organizador da FIFA, do Brasil, junto à FIFA, quem é? Quais são as pessoas que você vai cobrar? Mudou, inclusive, o presidente. Entende? Quer dizer, não há um comprometimento maior do comitê organizador, porque eu me lembro que todos os comitês que a gente conheceu das Copas, eu fiz 10 Copas. Você sabia que era fulano e tal. Sabia que era fulano e tal. A apresentação junto à FIFA, a cobrança era feita em cima de um homem. Aqui a cobrança é feita em cima de quem? Um desvia para cá, ou desvia para lá, ou desliza aqui, ou desliza lá. É isso que deixa a gente preocupado. Eu não me preocupo com a Copa em si, com os estádios em si. Não me preocupa. Porque os estádios são bons. Seria impensável os estádios não estarem preparados. Isso não me preocupa.
Entendeu? Não me preocupa a organização da Copa, que a FIFA faz e faz bem feita. O que me preocupa é o torcedor que vem ao Brasil para ver a Copa, né? Tudo que será feito em torno da Copa, eu não vejo absolutamente nada. Aeroportos, cada vez que você chega de viagem, você... É um problema, é um problema sério. E o que é pior, para a gente não pagar mico, a gente vai ter que pagar muito mais caro para fazer a obra em muito menos tempo. Aliás, a obra já está mais cara, no geral, duas vezes mais cara. Duas vezes mais cara. E aí que aparecem os problemas que você se referiu. A corrupção, que levanta um problema, porque se tivesse tudo direitinho, feitinho, ninguém ia levantar esse tipo de coisa, mesmo havendo. Entendeu? Se fosse bem sucedido, não haveria esse clamor todo em torno desse tema. Você vê que ninguém cobra nada do NUSMA. Bom, vamos fazer uma paradinha aqui, a gente vai para o intervalo, o Canal Livre volta já já. Aguarde-nos aí, por favor. Tchau. Nós estamos de volta com o Canal Livre e esta noite recebemos o locutor esportivo que completa 50 anos de carreira, Luciano do Vale. Mauro, quer abrir esse bloco? Quero falar de futebol de hoje, Luciano. Tá fácil narrar futebol, não só narrar, assistir a um jogo de futebol hoje no Brasil, Luciano? Tem bons jogos, tem grandes jogos, até às vezes surpreendem. Sim. Entendeu? Às vezes rotula um grande clássico e você vai lá e não acontece nada. Às vezes você vai para o estádio fazer um jogo que teoricamente seria mediano e você surpreende. Essa alta e baixa, né, quer dizer, essa senoide, né, isso acontece muito. Voltando à seleção brasileira, quando a gente diz que o Brasil está entre as potências que podem e que pode ganhar a Copa do Mundo, é porque o Brasil, se pegar uma alta dessa daí, é um time encardido, é duro ganhar do Brasil. O Brasil ainda tem grandes jogadores, a improvisação, é isso que eu estou tentando colocar. Nós precisamos sair dessa improvisação, o Luiz Felipe precisa ter tempo para reunir esse pessoal todinho, para dar grandes jogos como você se referiu. Luciano, deixa eu te perguntar, eu não entendo absolutamente nada de futebol. Talvez a pergunta seja elementar demais, mas me parece quando tem um grande jogo desses assim, e que é muito importante a participação individual e a improvisação, o talento individual, que isso não contribui com o jogo. Nós tivemos isso assim com Ronaldinho, Ronaldão, agora com o Neymar, muita frustração em cima de expectativas que não se cumprem. O que acontece com esses jogadores na hora H? Porque há muita responsabilidade colocada sobre os seus ombros, né? Eu acho que nós, jornalistas esportivos, nós somos os culpados, porque o jogador fez uma grande jogada, a gente valoriza muito essa grande jogada. A gente quer dar o peso que teve o futebol brasileiro e que o mundo hoje, por exemplo, não temos um Messi, né? Não temos. Se a gente tivesse na época de um Pelé, de um Gerson, era diferente. A gente, quando ia para o estádio transmitir um jogo, nós não tínhamos só o Pelé, a gente tinha o Coutinho, a gente tinha o Pepe, a gente tinha o Zito. Eu estou falando só do time do Santos, vamos falar do Botafogo. Você tinha o Amarildo, você tinha jogadores que iam para o estádio, você tinha um Garrincha. Veja bem, o Brasil teve Garrincha e Pelé no mesmo tempo. Só o Botafogo e o Santos se encontrando num campo mostravam que era o potencial do futebol brasileiro. Depois veio o Flamengo, a época do Flamengo, com o Zico e companhia limitada, mas não tinha só o Zico, tinha o Adílio, um pouco mais abaixo. Você teve grandes craques. Pois é, e agora, Luciano, essa que é a questão. O brasileiro já está começando a olhar o Messi como aquele adversário perigoso que está cada dia mais próximo. Eu tenho até medo de fazer essa pergunta, mas como é que é a comparação do Messi com o Pelé? Como é que você faz isso? Eu sou Pelé Futebol Clube. Eu acho que não há comparação tem nada possível. Igual Podemos ao ficar Pelé. tranquilos. Tirando o Pelé, que é de outro planeta. De outro planeta. O Pelé fez coisas, eu tive a felicidade de ver o Pelé, transmitir jogos do Pelé. Os marcadores do Pelé, eu conversei muito, dizia que o Aldemar marcava o Pelé. O Aldemar dizia assim, Luciano, não tem jeito. O homem, quando resolve fazer, não tem jeito. Entendeu? Então, o Messi... Entre os terráqueos, tirando o Pelé. Pois é, mas entre os terráqueos... Os terráqueos, Maradona, por exemplo. Isso. Eu estou citando Maradona. Maradona foi um excepcional jogador.
O Messi, ele está num ponto hoje que a velocidade dele, a velocidade de raciocínio, a velocidade de chute dele, é uma coisa impressionante. Vocês podem pegar o gol do Messi. Outro dia o Neto estava botando no programa dele 29 gols do Messi. Todos os gols do Messi, tirando aqueles que ele está de frente para o goleiro, ele chuta a meia distância. Quando o zagueiro chega, a bola já saiu. Já foi. E ele parece que precisa de um espaço mínimo para jogar. Mínimo. Vira um latifúndio com ele. Exatamente. Eu acho o maior jogador de todos os tempos. Quem? Para mim. Tirando Pelé, não, Pelé é dos terráqueos. Pelé é de outro planeta. Fora o Pelé. O Messi, porque ele é mais rápido que o Maradona, é mais rápido, artilheiro, mais atleta e mais objetivo. E o Maradona tinha algumas limitações. O Maradona não chutava de direita. O Messi também não chuta, mas nem precisa. Tinha. O Messi não precisa do pé direito também, mas não precisa. O Maradona é mais genial e mais ídolo. Acho que o Messi nunca vai ser pro argentino, até pro Ele é mais criativo. Não sei se você concorda comigo. Mas o Messi é mais objetivo. Pro meu time na pelada, eu escolheria o Messi, não o Maradona. Exatamente. O Então Messi podemos vai ficar mais preocupados. Muito mais. Muito mais. Vou falar em preocupados, Muito mais. mudando completamente o Olha, assunto. mãe. Há cerca de um ano aí, de repente, no meio de um jogo, a sua narração ficou estranha. Houve uma confusão com palavras e nomes, essa coisa toda, e muita gente não sabe o que aconteceu. O que foi que houve? Comigo? Eu tive um problema muito sério, né? Eu tive um problema de um AVC. Durante a transmissão de uma partida? Não foi durante, né? Veja bem, eu quis voltar o mais rápido possível, depois sair do hospital, entendeu? E aí eu fui fazer esse jogo que você está se referindo, foi um jogo em Presidente Prudente. E aí realmente puxei por aquilo que você está acostumado, pela mecânica de transmissão, ela não veio. Aí eu tive que ficar fora mais um tempo e começar tudo de novo. Fui para fono, porque afetou exatamente a voz. Afetou toda essa parte aqui. Ou seja, esse AVC ia matando o Luciano do Vale, é isso? E graças a Deus foi um negócio muito pequeno. Tivemos agora o Emílio Santiago morrendo, o AVC, quando dá mesmo, é uma confusão generalizada. Graças a Deus, eu tive um resquício. Foi um negócio que o sistema nervoso provocou e ficou manchado, e descobriram depois as tomografias feitas, e eu acabei voltando rapidamente, mas isso é um negócio diário que você tem que refazer todo o seu princípio, refazer toda a sua vida. Não é fácil, a coisa é complicada. Mas na sua narração já se vê você, Luciano do Vale, pleno. Não, hoje eu acho que estou lá. Mas mesmo assim me preocupo, antes do jogo, procuro fazer a lição de casa, procuro ver o nome dos jogadores todinhos, entende? Fico olhando para aquilo e fosse como se estivesse começando tudo de novo. É uma coisa muito séria, perdão. E psicologicamente você começa a achar que você não está atingindo aquilo que você sabe. Entende? Ainda hoje é assim? Ainda psicologicamente, sim. Você falou, fui ao fonoaudiólogo. Você foi ao fonoaudiólogo reaprender a falar. Reaprender porque afetou a doutora Paula em Campinas e ela me dizia, fala isso, dava um trava-língua. É um negócio muito sério, muito sério. É lógico que você, profissional, você tem, vamos dizer assim, eu sou um cara simples, né? Quem me conhece aqui sabe que eu sou simples. Mas você tem um orgulho de começar a sua profissão há 50 anos atrás. Então você não pode encerrar dessa maneira. Claro. Tá certo? Então é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito intramuros, né? Que você diz assim, eu vou ver a transmissão no dia seguinte, bom, falei aquilo. Quer dizer, eu tenho muito mais cuidado. Talvez seja melhor, eu sou mais profissional do que era antes. Agora, Luciano, principalmente no seu caso, e é mais de 40 anos só, dos 50 de carreira, fazendo em rede nacional futebol, e na Copa de 82 você era a voz da seleção brasileira, né, uma transmissão exclusiva, você acaba sendo cobrado como é um presidente da CBF, como é um treinador da seleção, como é um treinador do Flamengo e do Corinthians. Às vezes cobram o tempo do gol que você fala. O Luciano narrou o gol do Flamengo, falou 13 segundos, o gol do São Paulo falou 12. Como é que é ter esse tipo de cobrança? É verdade. Você tocou num assunto muito importante. Acontece que cada gol ele é diferente do outro. A emoção é diferente.
Eu procuro, veja bem, meu time de garoto foi a Ponte Preta de Campinas. Meu avô foi presidente da Ponte, eu joguei na Ponte com o Infanto Juvenil, joguei com o Dicá. Então fui criado ali na Macaca. Mas depois de um certo tempo, quando você começa a ser profissional, hoje nem jogo da Ponte assisto mais. Eu só torço pela seleção brasileira ou quando um outro esporte o Brasil está na quadra. Isso não é conversa fiada para dizer que você é um cara honesto? Não, veja bem, torcer, aí não tem desonestidade, mas pode dizer, pendeu para esse, pendeu mais para aquele. Não, eu sou igual. Agora, o gol, quando o Zico entrou fintando aqueles jogadores da Iugoslávia, é uma coisa, né? Ali foi espetacular. Um gol de canela é outro. Um gol de canela. Você vai gritar o gol de uma forma diferente. Aí o torcedor pega no pé dizendo, gritou o gol porque... né? Mas o problema aí é outro, né? Além dessa questão que você coloca. O problema é que não é a sua emoção ao transmitir o gol. É a emoção do telespectador que tem o time dele ouvindo a sua emoção e julgando a sua emoção. Ele sempre vai achar que o narrador torce para outro time. Sempre. Essa é a questão. Já que nós não vamos resolver esse problema, vamos para o último intervalo comercial, a gente volta já já. Tchau. Nós estamos de volta com o Canal Livre e temos aqui, para começar esse bloco, um depoimento de alguém, Luciano, que você chama de mágica. A importância que você teve para nós do basquete feminino, para mim como jogadora, Luciano amigo, Luciano que fez história junto com a gente nos momentos mais marcantes, Pan-Americano em Cuba, Mundial na Austrália, Atlanta, Olimpíada de Atlanta. E você, junto com a Band, foram os maiores incentivadores naquele momento importante que o basquete feminino viveu. Eu sou muito grato a Paula, como sou grato a Hortência, a Janete. Essas meninas deram muitas, mas muitas emoções, proporcionaram muitas emoções. Agora, vamos dizer, a Magic Paula, né? A Paula era uma armadora que ela passava a bola até por trás, assim, para lançar. Quer dizer, ela sabia, ela foi uma jogadora... Eu nunca vi nada parecido no basquete feminino com a Paula. A inteligência da Paula, a visão da Paula. Entendeu? E ela e a Hortência, né, eram dois fenômenos. Pois é, mas a Hortência concluía mais, né? A Paula arquitetava mais. Pensava mais. Pensava. Sabe, a Paula foi uma jogadora que ela, quando esteve nos Estados Unidos, esteve na Espanha também, e onde ela passava, todo mundo ficava babando pelo jogo da Paula. A Paula foi uma jogadora excepcional. E como pessoa, uma pessoa incrível. Eu gosto muito da Paula. Luciano, aqueles momentos finais do jogo de basquete, quando está ali equilibrado, empatado e tal, aquilo talvez seja um dos momentos de maior emoção do esporte na televisão. Ganha até do futebol. Chega perto do gol, não? Tem um lance, um pré-olímpico realizado em Vigo, que eu estava ao lado do Armando Nogueira, grande Armando Nogueira, e o Brasil na terceira prorrogação contra a Tchecoslováquia, o Brasil jamais tinha ido para uma Olimpíada, o Brasil precisava ganhar aquele jogo na terceira prorrogação. A Hortência me pega uma bola no canto da quadra, subiu para o arremesso, 3 jogadoras da Tchecoslováquia fazendo uma parede em cima da Hortência, e a bola caiu e a gente classificou para as Olimpíadas de Barcelona. Quando eu olhei, o Armando estava debaixo da mesa, tinha caído, ao mesmo instante que a bola caiu na cesta, o Armando caiu aqui embaixo. Dá para explicar a emoção. Armando Nogueira. Luciano, o programa de hoje foi curto, faltou o programa porque tem muita conversa ainda, né? Mas agora você tem 1 minuto para suas considerações finais. Primeiro eu queria agradecer vocês, porque dificilmente a gente tem chance para falar. E eu me senti muito honrado de vir aqui ao Canal Livre, que é um programa que eu assisto todos os domingos, e eu considero vocês os papas, entende? Eu sou fã
do nosso Fernando Mitre, fã de carteirinha, sou fã do meu querido Mauro Betting, você, Panunzio, mas eu queria, nesses 30 segundos, dizer que o Brasil vai para uma Copa das Confederações, vai para uma Copa do Mundo, vai precisar de você, torcedor. O torcedor brasileiro vai ter uma importância fundamental. Não cobre muito, não exija muito, deixa o jogo correr, entendeu? Não faça alvoroço, se comporte no campo. Vamos dar um exemplo para o mundo todo que o Brasil não conquistou os títulos à toa. Nós da imprensa vamos procurar botar a cabeça no lugar, orientar direito e assista pela Bandeirantes, porque a cobertura da Band, tanto na Copa das Confederações como na Copa do Mundo, vai ser, como sempre, diferenciada. Vem aí um trabalho maravilhoso. Luciano, foi uma honra entrevistar você. Parabéns por esse meio século de carreira super vitoriosa. Muito obrigado pela sua entrevista. Nós ficamos por aqui. A gente agradece a presença do Luciano do Vale, também do Mauro Betting, que participou da entrevista de hoje. Muito obrigado a você pela audiência. Domingo que vem tem mais. Uma ótima semana a todos. Até lá. Tchau.